A comunicação, na modernidade, deixou de ser apenas um processo de troca simbólica entre sujeitos, para se tornar também uma estrutura de produção de sentidos em larga escala, organizada por sistemas técnicos, econômicos e políticos. Nesse contexto, surge a cultura de massa, inseparável do desenvolvimento dos meios de comunicação modernos, como o rádio, o cinema, a televisão e, mais recentemente, as plataformas digitais. A cultura de massa não é simplesmente a cultura consumida por muitas pessoas, mas uma forma específica de produção cultural caracterizada pela padronização, pela reprodução técnica e pela ampla circulação de conteúdos voltados a públicos heterogêneos. Ela nasce junto com a urbanização acelerada, a expansão do capitalismo industrial e a necessidade de integrar grandes populações em um mesmo horizonte simbólico. A chamada indústria cultural, conceito formulado por pensadores da Escola de Frankfurt, especialmente Theodor Adorno e Max Horkheimer, descreve o processo pelo qual a cultura passa a ser produzida segundo a lógica da mercadoria. Nesse modelo, filmes, músicas, programas televisivos e narrativas midiáticas deixam de ser apenas expressões criativas para se tornarem produtos planejados estrategicamente para gerar lucro e manter a estabilidade do sistema social. A indústria cultural não elimina totalmente a criatividade, mas a reorganiza dentro de padrões previsíveis, repetitivos e facilmente consumíveis, transformando a experiência estética em consumo regular e contínuo. Um dos efeitos mais marcantes desse processo é a padronização simbólica. Narrativas semelhantes, personagens previsíveis e estruturas dramáticas repetidas criam um ambiente cultural familiar e confortável para o público, mas ao mesmo tempo limitam a diversidade de interpretações do mundo. A comunicação deixa de ser apenas um espaço de expressão plural para se tornar também um instrumento de orientação social, capaz de influenciar comportamentos, desejos e expectativas coletivas. O entretenimento, nesse sentido, não funciona apenas como distração, mas como forma de integração social e de estabilização de valores dominantes. Entretanto, a cultura de massa não deve ser compreendida apenas de forma negativa. Ela também possibilita a ampliação do acesso à informação, à arte e ao debate público. Pela primeira vez na história, grandes contingentes populacionais passaram a compartilhar referências culturais comuns, criando formas inéditas de pertencimento coletivo. A comunicação de massa contribuiu para a alfabetização simbólica, para a circulação de ideias políticas e para a formação de identidades sociais que antes não tinham visibilidade. Mesmo dentro da lógica da indústria cultural, surgem brechas de criatividade, resistência e reinvenção simbólica. Com o avanço das tecnologias digitais, a relação entre comunicação e cultura de massa tornou-se ainda mais complexa. As redes sociais e plataformas de streaming modificaram a dinâmica tradicional da indústria cultural, permitindo maior participação do público na circulação de conteúdos e na produção de significados. O receptor deixou de ser apenas consumidor passivo e passou a atuar também como produtor, comentarista e mediador de narrativas. Ainda assim, a lógica econômica da visibilidade e do algoritmo mantém forte influência sobre aquilo que circula e ganha destaque. A comunicação contemporânea, portanto, situa-se em um campo de tensão permanente entre padronização e diversidade, entre mercado e criação, entre controle simbólico e liberdade interpretativa. A cultura de massa e a indústria cultural não representam apenas mecanismos de manipulação, mas também espaços de disputa de sentidos. Compreender esse processo exige reconhecer que a comunicação não é neutra. Ela participa da construção da realidade social, organiza imaginários coletivos e influencia profundamente a forma como os indivíduos percebem a si mesmos e o mundo em que vivem.